Olá, doutora Raquel, aqui de novo com vocês, trazendo dicas sobre saúde mental, psiquiatria, comportamento. E agora, numa época que a gente vê que a pandemia piorou, faltam muitos casos de ansiedade e casos de ansiedade aguda. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crises de pânico. A crise de pânico é uma crise de uma ansiedade exagerada, muito intensa, só quem tem para ter ideia realmente. É uma ansiedade que vem de uma forma espontânea, às vezes até pode ter um fator desencadeante, mas esse fator é desproporcional para o tamanho da ansiedade que ele carrega. Então vem aquela ansiedade muito grande que chega ao seu ápice lá por 10 a 15 minutos. E o que o paciente sente? O que quem tem síndrome de pânico sente? Pode ser vários sintomas, gente, mas é importante lembrar que eles devem ser agudos, ou seja, de início de curta duração e muito intensos. Então, sufocamento, sensação de falta de ar, de afogamento. Tem gente que sente dor de cabeça, pressão na cabeça, zumbido no ouvido, formigamentos, náusea, tem gente que tem vômito, sensação de dor na barriga, tem gente que chega até a ter diarreia também, sensação de perda de força, tem gente que não consegue caminhar. Existem vários sintomas que se manifestam por sintomas físicos, tremores, taquicardia, suor excessivo. Muitas vezes a pessoa tem tantos sintomas físicos aqui no peito, falta de ar, amortecimento, dor no peito, que ele acha que está tendo um infarte, está tendo um ataque no coração. Outros sintomas, às vezes, são tão aqui na cabeça, pressão, a pessoa fica confusa, desnorteada, que muitas vezes acha que tá perdendo a razão, que está ficando louca. Então, são muitos sintomas que começam ou por um motivo qualquer, ou então, às vezes, até sem motivo, acontecem crises de pânico durante a noite, você tá dormindo e acorda com aquela ansiedade insuportável. A gente tem que dizer que é algo realmente muito forte, muito doloroso, e às vezes as pessoas em volta desdenham disso, né? Falando, isso não é nada, isso é só uma ansiedade, já vai passar. E isso dá um sentimento muito ruim na gente, porque para quem tá vivendo aqueles minutos, aquilo é interminável. Então é um ataque realmente de uma ansiedade que se manifesta por sintomas físicos de diversas formas, não precisa ter todos esses que eu falei, tá? Mas que tem o seu ápice lá por 10, 15 minutos e que depois vai lentamente diminuindo de intensidade e que depois a pessoa se sente assim, sem forças, esvaída, muito cansada. Ela precisa deitar, realmente aquilo consumiu demais as suas forças, tá? Isso é um ataque de pânico. Para a gente considerar uma síndrome do pânico, a gente acrescenta alguns sintomas. Dois deles muito importantes, né? Primeira coisa é que você tem que ter ataques de pânicos mais de uma vez, ataques recorrentes que vão e vêm de pânico de forma inesperada, tá? Uma outra coisa para virar uma síndrome do pânico é quando a pessoa tem tanto medo
ela fica pensando em ter esse ataque o tempo todo. Ela fica, meu Deus, eu não quero ter aquilo, nossa, aquilo foi muito ruim, aquilo, e fica pensando, remoendo aquele ataque diversas vezes, né, com medo de ter novos ataques. E uma outra coisa que a gente tem para caracterizar a síndrome do pânico são comportamentos que a gente chama de disfuncionais. Ou seja, a pessoa vai começar a ter comportamentos que evitam, porventura, ter. Digamos que teve um ataque de pânico no ônibus. Ah, eu não vou mais andar de ônibus. Teve no trabalho. Ah, eu vou começar a faltar do trabalho. Teve dormindo, começa a ter insônia, ter medo de dormir. Ou seja, ela vai começar a ter comportamentos de esquiva, de evitar atitudes, momentos que possam lembrar ela de ter aquele ataque, e a mínima chance de ter um ataque, ela vai evitar. Daí a gente já entra num quadro um pouco mais grave, que é a síndrome do pânico. Mas a boa notícia é que, diagnosticado corretamente, tem tratamento, tá? São transtornos que têm tratamento, não é tão rápido, o tratamento leva mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, se ainda for bem tratado, tiver sem crises, é um tratamento longo. Existe muitas vezes o uso de um remédio ali na hora da crise e um remédio que vai ser usado a longo prazo. A gente tem que ver também se não tem associados outros sintomas de ansiedade, como insônia, estar preocupado o tempo todo com todas as coisas, né? Uma ansiedade generalizada, tá? E muitas vezes até quadros depressivos associados. Nós vamos falar um pouquinho em outro vídeo sobre os quadros depressivos. Gente, é uma coisa que acontece muito e cresceu muito nesse momento de pandemia. Confesso a vocês que na minha prática tenho visto muitas crises de pânico, muitas virando síndrome do pânico, e lembrar que todo transtorno, seja psiquiátrico, seja do coração, do pulmão, todos os transtornos que são tratados corretamente logo no início, eles têm muito mais chance de ter um tratamento adequado, de ter um desfecho melhor. Então, se você se identifica com isso que eu tô falando, com essas crises de pânico ou com a própria síndrome do pânico, procure a ajuda de um profissional competente. Tem tratamento, tem como ajudar os pacientes que sofrem, e isso causa uma mobilização, porque daí acaba indo para o hospital, fazendo exame, achando que tá com ataque cardíaco, até às vezes desnecessariamente, e é uma crise de ansiedade aguda, muito forte, não é uma coisa que a gente vai deixar os outros desdenharem, porque o que sente é realmente muito forte. Mas procurando ajuda profissional correta, instituindo um tratamento o quanto antes, e o tratamento correto, tenha certeza que tem como amenizar bastante, e na grande maioria das vezes, se isso ocorrer, a pessoa vai curar disso, não está livre de ter novamente, mas pelo menos vai passar um bom tempo livre das crises. Espero ter ajudado vocês e que esclareça esses ataques de pânico que são bastante frequentes em nossa rotina, na nossa comunidade, e espero ter ajudado. Até uma próxima, até mais!